Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. E, Sra. Ministra, por mais proclamações bonitas que aqui faça, insiste-se. Este orçamento prova bem que a agricultura não é uma prioridade para este Governo. Dos quase 300 artigos que o compõem, menos de meia dúzia dizem respeito ao setor. É uma falta de ambição que está, aliás, em linha com o processo de desmantelamento em curso do Ministério da Agricultura e a sua subalternização a outros ministérios. É a pior forma de comemorarmos o centenário do Ministério da Agricultura. E o pouco que existe neste orçamento sobre agricultura é apenas propaganda. Aquilo que é apresentado como os dois principais programas do orçamento do Ministério, o PDR e o Programa Nacional de Regadios, denunciada a propaganda, pouco resulta. No PDR, a Sra. Ministra diz que tudo corre às mil maravilhas, mas decorridos 6 dos 7 anos do programa, as 3 áreas fundamentais decisivas para o desenvolvimento da nossa agricultura têm taxas de execução miseráveis. A área da inovação e conhecimento, 31% apenas. A área da competitividade e organização da produção, 47% apenas. A área do desenvolvimento local, 24% apenas. A Sra. Ministra dá-se por muito satisfeita, o PSD não está nada satisfeito e exige muito mais do Governo. Já quanto ao Programa Nacional de Regadio, este orçamento limita-se a uma coisa muito simples. Excluindo as novas áreas do Alqueva, que são bem-vindas naturalmente, limita-se a dar seguimento aos projetos para os quais o último Governo PSD-CDS tinha já garantido financiamento no PDR. Todos os projetos elencados na sua nota explicativa, todos eles tinham financiamento garantido pelo Governo PSD-CDS e, portanto, este Governo não faz mais do que a sua obrigação ao dar continuidade a este trabalho. Quanto ao pouco que resta no orçamento para a agricultura, queria colocar 3 questões mais de pormenor. A primeira refere-se ao artigo 195 do orçamento, que prevê a execução de fundos na área da agricultura biológica. O PSD entende que a agricultura biológica se deve constituir numa verdadeira prioridade da agricultura nacional, até pelo seu potencial económico, mas o que nos parece é que este artigo é uma mão cheia de nada, apenas com uma função de aliciamento de alguns partidos porventura. Pergunto, o que significam esses 29 milhões de euros para a agricultura biológica? O PDR vai ser aumentado em 29 milhões de euros para a agricultura biológica? Claro que não vai. Vai haver alguma reprogramação, retirando este montante de outras medidas para afetar a agricultura biológica? E, a ser assim, em que medidas retira este montante? Ou trata-se apenas de um desejo muito simples, de uma profissão de fé, de que as empresas e os agricultores façam candidaturas nesta área? Um segundo esclarecimento prende-se com o previsto no artigo 222 do Orçamento, que prevê a alteração do Código dos Impostos Especiais de Consumo, no sentido em que é redigida de uma outra forma o artigo, permitindo que os equipamentos utilizados na agricultura que possam consumir gasóleo agrícola tenham um caráter mais abrangente. Esta proposta significa que o Governo pretende finalmente dar cumprimento à proposta do PSD de integrar as escavadoras que fazem trabalhos agrícolas no elenco dos equipamentos que podem consumir gasóleo agrícola? A ser assim, esta será a única medida concreta e de efeitos práticos positivos para os agricultores portugueses neste orçamento. Por fim, gostava de ouvir a opinião da Sra. Ministra sobre um novo imposto, mais um imposto, que ainda não está neste orçamento, mas que o Ministro que coordena, a Sra. Ministra, assumiu aqui nesta Casa que integrará no orçamento. Falo do chamado imposto sobre as celuloses que, com um setor industrial muito concentrado e uma produção pulverizada, acabará, obviamente, inevitavelmente, por ser imputado pelas celuloses ao elo mais fraco da cadeia, isto é, aos pequenos produtores e proprietários agroflorestais. Percebe-se bem porque é que o seu antecessor não aceitou novamente a pasta da agricultura. Ele não se queria sujeitar a ataques deste tipo aos produtores agroflorestais e, portanto, Sra. Ministra, o que lhe pergunto é se, perante mais este ataque, vai levantar a sua voz na defesa dos pequenos e médios produtores agroflorestais ou fica silenciosa a este respeito? Muito obrigado.